Olá, gente, tudo bem? Espero que sim, que a vida de vocês esteja uma bênção, assim como a minha vida está uma bênção. Hoje eu quero falar um pouco sobre física quântica. A física quântica ela é a mãe de todas as ciências. Dentro desse conceito existe também a física avançada, a metafísica. A metafísica ela trata-se de experimentos superiores que dentro do paradigma vigente, dentro da ciência materialista, não é aceito como algo verdadeiro, como algo considerado real. E eu queria falar um pouco sobre esse assunto. Então, na física quântica, nós encontramos respostas para tecnologias que parecem mágica, né? Como telefones, controles remotos, mísseis, entre outras tecnologias que hoje é visto pelos humanos como algo comum, porque já foi aceito. Mas essas tecnologias, essas mecânicas, que hoje é considerado algo normal, há 100 anos atrás, se isso fosse tratado, se isso fosse conversado com as pessoas não acreditavam. As pessoas achariam que era loucura ou então que era mágica, feitiçaria, entendeu? Então, mas depois dos anos foram passando, durante as décadas o conhecimento da ciência foi se multiplicando, foi avançando e nós chegamos a essa tecnologia atual, né? Como tem o GPS e entre a bomba atômica, entre outras tecnologias muito avançadas, que, como eu falei, há um século atrás era visto como magia, como algo mágico. Bem, o que eu quero falar com isso? No assunto que se refere à física quântica, o que eu quero dizer é que a física hoje, essa ciência avançada, que hoje nós podemos chamar, como eu falei, de metafísica, ela já detecta Deus. E falar que tem uma ciência que ela detecta Deus é meio bizarro para as pessoas que são materialistas. Por questão de quê? Por conta das crenças, por conta do paradigma vigente. O que é o paradigma? Um paradigma é tudo aquilo que está embutido a nível do inconsciente que as pessoas aceitaram como sendo verdade. Então, uma vez que as pessoas têm as suas crenças, determinados conceitos ficam uma coisa meio difícil de acreditar, uma coisa difícil de aceitar. Mas a física quântica, na física quântica já existe aproximadamente 200 anos. Quer dizer, foi em 1805 que foi feito o primeiro experimento que detectou Deus. E nesse experimento provou que em tudo que existe tem uma ligação direta com o Criador. Ou seja, nada do que é partícula, nada do que é material, daquilo que é palpável, está fora de Deus. O que eu quero falar com isso é que se nós pegarmos um microscópio apropriado, microscópio avançado, e colocar na testa de um ser humano e você aprofundar o grau, a profundidade da visão daquele microscópio, você vai chegar a enxergar uma onda infinita de pura energia dentro daquela pessoa. E é dessa onda que emerge toda a matéria. Agora, se você pega esse mesmo microscópio e você colocar numa cadeira, você colocar no chão, você viajar lá para Marte, para a Lua e colocar esse microscópio, e você aprofundar o grau de visão, você chega nessa mesma energia. Se você pegar esse microscópio e colocar entre o espaço que você acha que é vazio, e você aprofundar o grau de visão do microscópio, você também chega nessa mesma energia. O que acontece é que nada está vazio, o vazio não existe. Essa ilusão do nada, essa crença que tem o nada, isso é uma percepção da mente humana que enxerga muito menos
de 1% da realidade. Então, resumindo, a física quântica é a ciência que já conseguiu detectar o próprio Deus, a própria criação do universo. Ou seja, sendo que o universo já é o próprio Deus, porque nada existe que não seja Ele, e sem Ele também nada existe. Então, diante disso, já que já está falado, se você vai lá no Google, você encontra milhares de respostas sobre isso, dentro da física quântica. E por que eu quero falar sobre essa questão? É porque existe as crenças que vão na contramão da realidade. Porque já que tudo que existe é Deus, e sem Ele nada existe, então fica meio complicado de nós acreditarmos que tem alguma coisa separada. Fica meio complicado a pessoa aceitar que eu sou eu, que fulano é fulano, e que de repente uma pessoa ele pode levantar-se contra outra pessoa, cometer um crime contra aquela pessoa, matar outra pessoa, pode enganar outra pessoa, fazer uma maldade contra um animal, não importa, e achar que fica livre, achar que não vai ter nenhuma penalidade, achar que não terá nenhuma consequência. Porque diante dessa ciência, na verdade não precisa-se de vingança e nem precisava de que nenhuma justiça fosse feita pelas mãos humanas diante de uma maldade, de uma injustiça que supostamente uma pessoa sofra. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa ela parte contra outro ser, não importa a espécie, se é outro ser humano, se é outro animal, e ela faz o mal, ela acabou de fazer o mal contra ela própria. Porque só existe uma única coisa: a pessoa e a outra pessoa estão coligados eletromagneticamente. Como assim? Através da informação, através da energia. É claro que levará um tempo para que as pessoas sofram as consequências de seus atos. Levará um tempo para que as pessoas recebam, tenha que colher os frutos daquilo que ela plantou. Mas as consequências, elas são inevitáveis. Não dá para uma pessoa fazer uma coisa errada e ficar sem sofrer a punição devida àquele erro. E não importa se a pessoa está fazendo algo injusto contra outro ser da mesma espécie, ou se a pessoa está fazendo uma maldade com um animal, com uma planta, ou até mesmo com um inseto, que ela julga ser uma coisa inútil e que ela deve eliminar aquilo. Se isso for feito de forma maldosa, sem necessidade, a pessoa não terá como se livrar-se das penalidades, das consequências das escolhas dela. Isso é o que a física quântica prova, reconhece. Se a pessoa aceitar, é assim. Parabéns, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai se aprofundar mais nesse grau de conhecimento e ela vai estudar uns meios de plantar boas atitudes, fazer boas ações, porque a física quântica, esses conhecimentos mostram que as consequências de nossos atos funcionam tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Da mesma forma que uma pessoa que decidiu plantar o mal, fazer algo de errado, ela vai ter que colher, vai ter que arcar com as consequências cedo ou tarde, no tempo devido. Da mesma forma também acontece se a pessoa escolher fazer o bem. Se a pessoa escolher fazer o bem, é óbvio que também as colheitas virão no devido tempo. Diante desse conceito, as pessoas pensam, não, mas então por que tem pessoas que fazem o bem, têm uma vida bem benéfica, focada em fazer sempre o que é certo, e ela leva uma vida sofrida, enquanto que outros escolhem fazer o mal e levam uma vida de vitória,
as coisas estão fluindo certo para ele. As respostas disso está no prazo que o universo dá para recompensar a cada um de nós por nossas atitudes e escolhas. Sempre existe um prazo. E esse prazo não é para o nosso mal, é para o nosso próprio bem. Porque por conta do desequilíbrio mental da raça humana, no nosso estado de evolução da nossa consciência, nós não temos como equilibrar nossas emoções. Então, quer dizer, um simples pensamento de maldade já gera uma consequência. Então, supondo que a física, que o universo, ele devolvesse para a pessoa imediatamente as consequências de suas escolhas, então o mundo entrava em colapso e ele se acabaria dentro de uma hora para outra. Se a resposta das consequências de nossas escolhas viesse imediatamente, o planeta não existia, não teria como ele prevalecer. Dentro de algumas horas, o mundo se acabava, porque a mente dos seres humanos está focada em 90% em cima da vingança, em cima do ódio, em cima dos próprios interesses. E em quase 100% dos casos, os interesses das pessoas, eles são aparentemente bons, mas são prejudiciais, tanto para o próximo como para a própria pessoa que é dona daquele interesse. Então o universo, ele sempre dá um prazo para que ele possa recompensar ou possa penalizar as nossas ações. Isso não é religião, isso é física. Agora, trazendo isso para um nível mais profundo, as pessoas falam o seguinte: não dá para acreditar, porque uma criança que nunca cometeu nenhum erro, uma criança, ela pode nascer já com uma deficiência grave, ela pode nascer cega, ela pode nascer sem os braços, sem as pernas. E então como é que se explica isso? Se aquela criança nunca cometeu nenhum erro. Então, quando só parte por esse nível mais profundo do estudo da física quântica, nós temos que levar em consideração algumas coisas que estão escritas na Bíblia. Eu tenho aqui uma Bíblia, lembrando que esse livro não tem nada a ver com religião, tá bom? Não tenho nenhum interesse nisso. O meu interesse aqui é unicamente falar sobre realidades palpáveis, realidades prováveis, para que as pessoas não tenham dúvida do que eu estou dizendo. E o que eu estou falando aqui, se você quiser conhecer, se tiver algum interesse, se fez sentido para a sua vida, você pode ir no Google e pesquisar sobre física quântica, ou então no YouTube, que tem milhares e milhares de e-books, de vídeos lá, que trazem ensinamentos profundos sobre esse tema. Então, voltando aqui ao assunto. Se uma criança nasce já com alguma deficiência, ela já nasceu somatizando, como se estivesse pagando dívidas de alguns erros feitos no seu passado. Mas aí uma criança não tem passado, lógico, não tem passado lógico, explicável, para justificar aquele sofrer. Aí nós temos que, para o quê? Vou trazer aqui alguns conceitos bíblicos para poder trazer um grau de entendimento. Aqui na Bíblia você encontra uma passagem que fala sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Uma noite ele foi na casa de Nicodemos conversar com ele e entrou no assunto do nascimento, quando a criança nasce. E a palavra que o mestre falou foi o seguinte: aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. E Nicodemos, por ser um homem materialista, ele disse: então como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá ele voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus disse: não trata-se da matéria, não trata-se de voltar para o ventre da mãe, mas ele disse: aquele que nascer da água e do Espírito. Essa palavra água é uma metáfora, Água, ele se referia à questão do conhecimento, da consciência. Então, e o que é o Espírito? O Espírito também é a consciência do eu sou, é você saber quem você é. Se você realmente tem autoconhecimento, então o Espírito refere-se ao eu sou. Então ele falou:
aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Água trata-se de conhecimento. Algumas pessoas falam bem assim, aquele que não conhecer a palavra, né? Religiosamente, as pessoas falam que aquele que não conhecer a palavra, porque eles acham que a palavra bíblica, ela é o conhecimento, né, que faz a pessoa alcançar supostamente a salvação, porque ela vai ser arrebatada para um céu, o que na verdade tem uma explicação para tudo isso, tá bom? Depois de outros vídeos eu vou tratar sobre esse assunto. Então, voltando aqui ao assunto da criança, quando ela nasce, que ela já traz uma somatização, ela vem pagando um preço. Por quê? Nicodemos disse: eu tenho que voltar ao ventre materno e nascer de novo? Jesus disse: não, porque Jesus referia-se à consciência. O que prova que a carne, o corpo físico do ser humano é uma coisa, a consciência é outra coisa. A consciência, ela sobrevive à morte da matéria, se é que morte existe, porque a morte é o nome, a morte é o fato que se convencionou chamar morte, porque a matéria, a parte material, o ser humano se desintegra, ela muda de forma, que na verdade nada acaba. Quando a pessoa, o corpo desintegra, isso é chamado de morte, o corpo está só mudando de forma, ele não vai desaparecer nunca. Energia não pode acabar, ela só pode mudar de forma. Mas depois que o corpo desintegra, sobra alguma coisa. O que é que sobra? A informação, a consciência. A consciência sobrevive à morte do corpo. E a física quântica já prova isso. Existem milhares de experimentos que provam isso. Isso é um assunto muito profundo, mas possível de ser entendido por qualquer pessoa que tenha estudo sobre o assunto. Então, quando a pessoa morre, que a consciência sai do corpo, ela continua consciente fora do corpo. É um corpo espiritual, digamos assim, embora esse assunto não seja relacionado à religião, mas você tem isso como um corpo espiritual. Espiritual por quê? Porque ele vai funcionar como onda eletromagnética, como uma onda, é um corpo onda. Esse corpo, futuramente, ele se reencarnará novamente, ele vai nascer outra vez. Ele vai nascer outra vez. Como que ele vai nascer? Aquele espírito que morreu, ele desacoplou do corpo, então depois de um certo tempo ele vai se acoplar a um novo feto. Supostamente alguém tem que ter feito sexo ou outro procedimento para que possa germinar um feto, para que possa gerar um feto. E esse espírito se acoplará nesse novo feto, tendo uma nova experiência de vida aqui na matéria. Isso é chamado, por algumas crenças religiosas, de reencarnação. E a física quântica já prova isso. Tem ciência que já prova isso, com base científica, experimentos científicos, que você aceita, que você não aceita. Você pode, se você quer ter mais clareza, você pode estudar, embora estudar seja uma coisa meio complicada, porque os humanos não gostam de estudar. Então, quando a pessoa nasce uma segunda vez, o que acontece? Que ela já nasce uma criancinha ali somatizando, já nasce com uma deficiência ou doente. Por que isso aconteceu? É porque nas vidas passadas, essa criança já havia morrido, desencarnado, com débitos que não foram resolvidos. As pessoas, elas fazem tanta maldade muitas vezes nessa existência por conta do materialismo, fazem tanta maldade que elas morrem sem ter pago suas contas. Então elas morrem devendo. O espírito desencarnou endividado. Então, para que aquilo possa ser resolvido, é necessário que essa pessoa tenha outras encarnações, outras experiências. E quando ela nasce devendo, às vezes já nasce pagando. Então aquela criança não está sendo injustiçada. Uma criança, um feto, uma criança que já nasce com doenças, com deficiências, não é injustiça e nem é por acaso. Aquilo existe uma explicação para que aquilo esteja acontecendo, que as pessoas aceitem e que não aceitem. Então,
Se as pessoas, por conta de suas crenças religiosas, não acreditam em reencarnação, isso é problema delas, né? Se acreditam ou não acreditam. Só que isso pode ser muito catastrófico para a vida da pessoa. Porque quando a pessoa não acredita em reencarnação, ela também não acredita que vai pagar por seus erros. Ela acha que vai ficar impune. E ela começa a cometer todos os tipos de atrocidade nessa vida, porque acha que pode tudo e quando morrer acabou, fica tudo resolvido. Só que não fica. Não ficará resolvido porque cedo ou tarde, em algum momento do universo, essa pessoa vai voltar aqui para pagar os débitos do passado e ela vai pagar milimetricamente, nos mínimos detalhes. Ela não terá como se livrar. Cedo ou tarde, ela vai voltar para cá e arcar com todas as consequências de seus débitos, de suas culpas, dos seus erros cometidos lá no passado, em outras vidas. Essa é a realidade. Outros conceitos, outras partes da Bíblia que mostram sobre a reencarnação é quando fala no assunto de Elias e João. Tem uma parte da Bíblia que fala que João era Elias. Então, se João era Elias, significa que Elias teve uma encarnação, ele morreu e depois reencarnou no nascimento de João Batista, e assim por diante. Então, a física quântica, ela traz respostas para aquilo que não tem resposta, para aquilo que religiosamente não se encontra resposta, né? Agora, vamos trazer isso para o lado, um pouco para o lado religioso. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio criar um sistema religioso ou ele veio trazer conhecimentos superiores? Se nós formos trazer a física quântica, a ciência da física quântica para a Bíblia, nós encontraremos dentro da física quântica uma resposta praticamente para 100% dos questionamentos bíblicos que a religião não pode dar resposta. Como, por exemplo, qual foi o nome da igreja que Jesus pastoreou? Você consegue encontrar na Bíblia qual foi a igreja que Jesus foi o pastor dela? Você nunca vai encontrar, porque isso não existe na Bíblia. Você encontra na Bíblia algumas informações de quem foram os assassinos que mataram o Salvador Jesus. Embora na Bíblia aponte quem foram essas pessoas que queriam ver a morte do Salvador, você não vê nenhuma religião falar sobre esses assuntos. Mas se você for examinar na Bíblia, você encontra a resposta. E você verá que os assassinos do Salvador foram as pessoas da igreja e não as pessoas de fora. Por exemplo, você encontra na Bíblia respostas sobre o que significa aceitar Cristo, a palavra aceitar Jesus. Você encontra isso na Bíblia? Você não encontrará, porque a palavra aceitar Jesus não é bíblica, porque a questão não é aceitar Jesus. E a questão é confessar. Agora, confessar Jesus não é confessar sobre a pessoa física de Jesus, é confessar sobre a consciência dele. Quando ele disse que seria ascendido para o céu e que não deixaria as pessoas só, ele quis dizer, bom, a minha parte física está se retirando, mas o mais importante, o que realmente é importante, vai ficar com vocês, que é a minha consciência, que é a informação que não vai sair, eu vou deixar com vocês. Quer dizer, eu estou saindo, mas eu vou continuar com vocês eternamente, porque supondo que você não tem Jesus fisicamente ao seu lado, mas se você tem conhecimentos, informações sobre a forma como ele pensava, como ele agia e como ele acreditava, você tem ele por inteiro. Na verdade, o que os seres humanos precisam não é da pessoa de Jesus ao lado dela. Isso é uma coisa insignificante, porque a pessoa de Jesus é a matéria. E se você vai adorar Jesus, adorar a pessoa dele, você está fazendo aquilo que ele não pediu. Ele não quer isso de você. Ele não tem o mínimo interesse na sua adoração. O que ele queria era mostrar quem você é, que você compreenda a consciência dele e que você haja como ele agiu. Aceitar Cristo não é confessar Jesus ou adorar a Cristo, não é você adorar a pessoa dele. É você desenvolver, trabalhar no seu próprio estado de evolução
trabalhar isso, a sua própria evolução, a sua consciência, para que você possa ter uma visão de mundo alinhada em fase com a visão dele. Aí você está sendo o quê? Não um adorador, não um servo, não um discípulo. Você estará sendo um imitador de Cristo. E esse é o único interesse dele, ser um imitador. E uma pessoa que é imitadora, uma pessoa que ele é imitador de Cristo, ele não adora Cristo. Uma pessoa que é imitador, ele não fica de joelhos, clamando, chorando, pedindo misericórdia a Deus. Uma pessoa que é imitador de Cristo, ela não vive cantando, gritando aos quatro cantos das paredes, buscando uma resposta para a solução dos seus problemas. Uma pessoa que é imitador de Cristo, ela não vive com trajes de luxos, exercendo poder, autoridade sobre o seu irmão. De forma alguma, isso não tem nada a ver com ser imitador de Cristo. Isso tem a ver com o servo, com o adorador. Agora, o imitador é completamente diferente. O verdadeiro imitador de Cristo, essa pessoa procede como ele procedeu. Essa pessoa, o que ela faz é amar ao próximo, é ajudar ao próximo, é levar conhecimento, é mostrar a luz, é ser luz para o próximo, é ser um representante de Cristo para o próximo. Porque foi isso que o Mestre veio mostrar quem somos. Que Cristo, Jesus, Cristo, não era simplesmente aquela pessoa física de Jesus ali, presente fisicamente no meio de uma sociedade. Jesus não era aquele físico. Jesus era a consciência que estava imersa, que estava dentro daquele corpo físico, dentro daquele veículo chamado Jesus. O poder não estava no corpo, o poder estava na consciência. E era isso que ele queria mostrar para vocês, que existe um Cristo dentro de cada um de nós, que o poder está dentro de cada um de nós. E a intenção do Mestre era ressuscitar isso, era trazer isso à tona, à consciência, despertar você para quem você é, porque você é o eu sou. Então, trazer isso agora para a física quântica, esse modelo que eu acabei de falar sobre Jesus, sobre a Bíblia. O que é que a física quântica diz em relação a esses conceitos, da Bíblia? Ela fala que nós humanamente, dentro de nossas crenças materiais, a nossa visão de mundo é de 2% de consciência. 2%. Alguns estão com 1% de consciência. Os mais sábios desse planeta acreditam que não passou de 5% de seu estado de consciência. Agora preste atenção, com 2% de consciência, as pessoas com 5%, elas já conseguem criar casa, carro, apartamento e até fazenda com 150 mil cabeças de gados. Olha só, com 2%, com 1%, com 5% de consciência, as pessoas já conseguem fazer isso. Aí, se esses 5% evoluir para 6%, para 7%, para 8% e chegar aos 100%, o que é que um ser humano não é capaz de fazer, hein? Porque nós estamos usando atualmente o nosso estado de consciência, só 2 a 5% de nossa capacidade de criação. Tem 95% até 99% de consciência adormecida dentro de nós. Era isso que Jesus queria mostrar para você, que você tem um poder infinito que está adormecido lá, dormindo, não está servindo para nada, porque você não está usando, mas que é possível de ser despertado. Qualquer pessoa pode despertar a sua consciência. É uma jornada, não é que você vai conseguir fazer isso num dia. A pessoa consegue despertar o eu sou através de estudos, buscando informações, aprender eternamente, porque nós aprendemos para sempre. Se nós vivêssemos aqui, por exemplo, nesse corpo 100 mil anos, nós não chegaria nem perto de descobrir o todo que existe. O que nós conseguimos entender está muito menos, nossos olhos físicos vê muito menos de 1% da realidade. Tem mais de 99% de coisas
acontecendo o tempo todo diante dos seus olhos, que você não consegue ver nada. Nós não conseguimos ver nada, porque nós estamos num estado de evolução muito pequeno, muito pequeno. Mas isso não significa que o todo não esteja dentro de cada um de nós. E por que é que, e como que pode ser explicado que o poder infinito, que tem um potencial criador dentro de nós, e que isso não vem à tona? Não vem à tona por questão do ego e do livre-arbítrio. Presta atenção, 90 até 99% do que você acredita ser real é ilusão. Você está enganando a si mesmo o tempo inteiro. Até mesmo sobre você mesmo. Quando nós se olhamos no espelho, nós olhamos para nosso físico, nosso corpo, nós pensamos que estamos se vendo. Eu sou isso aí que eu estou vendo. Eu sou essa pessoa bonita, ou eu sou essa pessoa feia. A pessoa está insatisfeita com a aparência física. A pessoa não quer se aceitar, se acha inferior por causa da lei da comparação. Ela lembra de alguém mais importante do que ela e se acha feio, aí não aceita. Mas só que tudo isso é ilusão, porque você não é isso aí. Isso aí trata-se de uma identidade que você construiu ao longo da sua vida. Você acha que você é aquilo que você viu no espelho porque você escutou aos milhares de vezes que você é aquilo. Só que as pessoas que disseram que você é aquilo também não sabem quem são. Então a vida é uma ilusão. Com respeito a isso, existe um conceito da expansão da consciência. E uma vez que nós expandimos a consciência, nós passamos a se aproximar-se da luz, aproximar-se do eu sou. E quem é esse eu sou? É Cristo, que está dentro de nós. Então, quanto mais nós estudamos, mais pesquisamos, mais nos tornamos conscientes da realidade, mais estamos chegando perto de entrar em fase com o eu sou, que é Cristo. E quanto mais nós chegamos perto, nossa consciência expande e enxerga a realidade, mais capazes de criar a realidade que nós queremos, nós nos tornamos. Você já percebeu que muitas vezes você tem uma ideia que iria mudar a sua vida e que de repente você desistiu, você foi travado, você foi impedido por alguma força misteriosa e outra pessoa foi lá e teve a sua ideia, enriqueceu com a sua ideia e você não conseguiu? Por que você não conseguiu? Por conta disso. Você não tem consciência de quem você é. O eu sou, que é a sua capacidade de criação, está dormindo, está imóvel lá e você não consegue criar a sua própria realidade. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dar uma pausa por aqui, mas darei continuidade nesse assunto no próximo vídeo. Então, se você viu algum sentido nessa conversa, nessa história, se fez sentido para você, eu peço que você curta o nosso canal, se inscreva e não perca mais vídeos que serão postados, que com certeza irá expandir a sua consciência e fazer de você cada dia mais uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais poderosa, uma pessoa melhor. Até mais e até o próximo.